Bom sábado. Que o Senhor nos abençoe e nos honre mais uma vez que estamos falando da palavra dele. Em suas mãos se achava ternura, em suas mãos repousava o perdão. O seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava o perdão. Veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir Deus chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar. Fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Ele assumiu toda a forma humana e como servo aqui caminhou, sendo o Senhor do céu, da terra e mar, escolheu por nós se humilhar. Lá no Calvário, num triste momento, dilaceraram o seu coração, cravos nos pés e mãos marcaram para sempre o autor da redenção. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir Deus chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo falar. Fez o morto se levantar. E quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer para ser o nosso Salvador. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir Deus chamar. Fez o surdo ouvir e o mudo
nosso Salvador. Estamos iniciando, como foi bem falado, uma série que trata sobre a adoração. Adoração é aquilo que nós fazemos semanalmente quando nos encontramos na casa do Criador, no dia que o Criador estabeleceu. Embora todos os dias sejam dele, o Santo Sábado é aquele que ele escolheu como um memorial, um sinal, mostrando a nossa origem. Queremos cumprimentar aqueles que nos assistem via internet, onde quer que você esteja, que a presença de Deus também se faça presente em sua vida. Jesus, ele reuniu em torno de si, primeiramente Pedro, depois seu irmão André, e logo em seguida Tiago e João, filhos de Zebedeu. Eles deixaram logo seus barcos, suas redes e seguiram a Jesus. Depois, outros tornaram-se parte integrante do grupo de Jesus. Havia época que Jesus tinha 70 duplas missionárias, e ele enviou essas duplas para cumprir um propósito de salvação. Por ocasião do Pentecostes, havia um pequeno congresso de cristãos. Lá em Atos capítulo 1 fala a respeito de 120 irmãos que estavam ali reunidos para começar a organizar aquilo que viria a ser mais tarde a igreja cristã. Nós estamos hoje, 2013 anos, vamos colocar assim, avançados no tempo. Estamos espalhados por quase todos os países desse mundo. Somos cristãos, somos adoradores do Deus invisível que fez os céus e a terra. Mas para que nós possamos entender o que significa adorar, nós precisamos primeiramente entender o que significa a igreja e aquilo que nós fazemos aqui na igreja. É semelhante a uma moeda, e eu tenho aqui uma grande moeda, né? Uma medalha, que tem dois lados. A igreja, ela também, a comunidade local, a comunidade de crentes, ela também tem dois lados. Dois lados que precisam ser entendidos, dois lados que precisam ser aceitos, dois lados que precisam ser compartilhados. Assim como é impossível você ficar somente com um lado que você acha mais bonito, você também tem que ficar com o outro lado. Você não pode simplesmente jogar fora um dos lados e ficar com o outro. A semelhança de uma moeda ou de uma medalha, a igreja, você precisa ficar com os dois lados. Daí que nesta manhã estamos falando a respeito da natureza da igreja, da eclésia, da assembleia, da reunião de crentes, grupo de homens e mulheres, jovens e velhos, que se reúnem semanalmente na presença de Deus para adorá-lo, A natureza da igreja é composta de pelo menos dois elementos que são muito interessantes. Um elemento é um organismo vivo. O outro elemento é uma organização eficaz. Mas abra sua Bíblia, por favor, lá na carta de Paulo aos cristãos de Corinto. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Primeiro aos Coríntios, capítulo 12. Versículos 12 e 13. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Verso 27, ora, vós sois corpo de Cristo,
e individualmente membros deste corpo. Bom, essa figura é muito divulgada e a gente entende que a igreja, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Ele ilustra com um organismo, algo vivo, algo que cresce, que se desenvolve. Por outro lado, aí em 1 Coríntios, no capítulo 3, abra lá a sua Bíblia ainda, 1 Coríntios, capítulo 3, versos 10 e 11, diz o seguinte: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. A Bíblia, ela fala de maneira muito interessante a respeito da igreja. De um lado, a igreja é um organismo, é um corpo. Do outro lado, a igreja é uma construção, uma edificação. Dois aspectos de uma mesma realidade. Dois lados de uma mesma moeda. No lado do organismo, do corpo, é a obra do Espírito Santo. No lado da organização, da construção, é a ação humana. Do lado do organismo temos os dons espirituais. Do lado da organização temos as funções e os cargos. Do lado do organismo temos a ação do Espírito que não pode ser controlada. Do lado da organização existe a ação da igreja que precisa ser controlada. A Bíblia, ela sempre faz essas comparações. Ora, a igreja é comparada como pedra, uma metáfora técnica. Ora, a igreja é dita que é viva, uma metáfora orgânica. Ora, a igreja cresce. Ora, a igreja é construída. Os cristãos de Corinto, diz Paulo, são lavoura, orgânico, e também são edifício de Deus, técnico. Somos edificados e crescemos como corpo de Cristo. No entanto, existem algumas pessoas que gostam mais de um dos lados do que do outro. Como tudo, infelizmente, nós, como seres humanos, não temos muito equilíbrio. Existem pessoas que se voltam para o lado orgânico da igreja e acham tão bonito a obra do Espírito. Acham tão bonito que o indivíduo possa ter um contato pessoal com Deus. Ele é independente. A obra do Espírito não precisa se organizar. E quando ele começa a focar demais o lado orgânico da igreja, ele começa a voltar as costas para o lado técnico da igreja. Da mesma forma, encontramos outras pessoas que valorizam tanto o lado técnico da igreja, cargos e funções, organização, as praxes, os manuais e tudo mais, e observamos como a igreja é linda e bonita. Mas quando nos focamos muito de um lado só, nós acabamos desprezando o outro lado. Assim como é impossível você ficar com um lado da moeda somente sem desprezar o outro, não adianta você jogar fora um dos lados, porque quando você joga fora um dos lados, você joga fora o outro também. Temos então um polo dinâmico, ele é orgânico, mas temos também um polo estático, que é técnico. Nós temos um polo dinâmico que cresce, temos um polo estático que é construído, temos no lado dinâmico que é a liberdade. No polo estático tem que ter ordem, no polo dinâmico cresce por si mesmo. No lado estático, eu e você temos que fazer crescer. Jesus disse que quando 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali ele estaria ou estará. Muito bem. Mas qual é o ingrediente, então, para se ter uma igreja verdadeira? São 3 palavrinhas. A primeira palavra é fé, a segunda é comunhão, e a terceira é serviço. Tudo isso tem a ver com adoração, porque se nós não entendermos o que é igreja, de repente nós vamos estar aqui meio que automáticos, fazendo coisas, cantando hinos, orando, sem saber exatamente o que é o que estamos fazendo aqui. Fé é compromisso com Deus. Comunhão é compromisso
com o próximo. E serviço é compromisso com a sociedade, com o mundo. Fé é crença, é confiança. Fé muitas vezes contém pensamento positivo, mas não é necessariamente pensamento positivo. Fé é melhor entendido realmente com a palavra confiança. O justo viverá pela fé, o justo viverá pela confiança. Sem fé é impossível agradar a Deus, sem confiança é impossível agradar a Deus. Então o primeiro ingrediente é fé. Não adianta você estar vindo se você não está desenvolvendo e crescendo na sua fé pessoal. A fé pessoal é indispensável. E a verdadeira religião, ela não se faz uma vez por semana num culto público. Ela realiza lá em casa. Ela se constrói lá em casa. Quando você abre a sua Bíblia, quando você fala com o seu Deus, você ouve, você fala, enfim, é comunhão pessoal. Sem confiança é impossível agradar a Deus. O seguinte ingrediente para ter uma fé, para ter uma igreja, aliás, verdadeira, é a comunhão. E lá em Hebreus capítulo 10, veja lá. Em Hebreus capítulo 10, no versículo 25, nós encontramos uma admoestação do escritor, que diz o seguinte, Hebreus 10, 25, não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns. Nós vivemos na sociedade do individualismo. Nós, às vezes, nos acomodamos, e às vezes aquilo que era para ser uma exceção, não é, via internet, se torna uma prática constante. E acabamos desprezando a comunhão com os irmãos vivos para ter uma comunhão com os irmãos virtuais. Embora você nos assista via internet, é sempre bem-vindo, mas a comunhão com os irmãos em carne e osso não é dispensável. A palavra de Deus diz que não devemos deixar de congregar, de nos aproximar, de nos ajuntar. Na realidade, se Cristo está no centro da nossa vida e nós nos aproximamos de Cristo, a semelhança de um raio de bicicleta. Quanto mais os raios se aproximam do centro, mais próximos eles ficam uns dos outros. Assim também nós. Não adianta você falar, não, eu creio em Cristo, adoro a Deus na minha casa. Tem alguma coisa errada. Porque quanto mais perto do centro, que é Cristo, mais perto uns dos outros. Comunhão. Comunhão é necessária. Temos então a igreja com dois elementos que se compõem. De um lado, a igreja é um organismo que é obra do Espírito. De outro lado, a organização, que é obra do ser humano. De um lado, nós temos os dons espirituais. Do outro lado, temos os cargos e as funções. De um lado, nós temos a ação do Espírito que não pode ser planejada nem conduzida. Do outro lado, os atos de obediência da igreja que precisam ser conduzidos e planejados. O que é necessário para ter adoração? Alguns acham que porque temos um bom grupo que canta, um ministério de áudio e vídeo eficiente, porque temos bancos, temos ar-condicionado, temos todo o conforto, reunimos-nos, temos Bíblia, temos os hinos, temos oração, temos tantas coisas legais e nós pensamos que isso faz o culto. No entanto, seria algo ilógico a semelhança da seguinte ilustração. Imagine o estádio de futebol, o Mineirão, com 11 camisas azuis de um lado, e do outro lado, na outra metade, 11 jogos, né, de camisa e calção também, preto e branco. Temos aqui, enfim, no centro, 3 uniformes pretos, ou quem sabe um short preto e uma camisa vermelha. Temos 2 bandeirinhas, um joguinho de apitos, não é? Muito bem. E no centro do campo temos uma bola, não é? Já temos futebol? Mas nós já temos tudo. Temos o campo, temos o estádio, temos as arquibancadas, temos a bola, os uniformes, temos, enfim, o apito, as bandeirinhas. O que está faltando?
gente. Não adianta você ter todo o equipamento, não adianta você ter toda a estrutura, não adianta você ter tanta coisa bonita e interessante, se você não tiver gente. Gente comprometida, gente que entra no campo, gente que participa, gente que pega a camisa e veste, não só lá para torcer para o time, mas principalmente a camisa do time de Cristo. Se você não veste esta camisa, na realidade você... O que está acontecendo? A adoração envolve comunhão plena, envolve reunião. A adoração envolve estar um do lado do outro, ombro a ombro. Infelizmente, alguns dizem que estão bem verticalmente com Deus, mas mal horizontalmente com o próximo. Dizem que estão de bem com Deus, mas de mal com os homens. Dizem que se importam com a vontade de Cristo, mas não com a vontade do homem. Dizem que amam a Cristo, mas atacam a igreja, que é o corpo de Cristo. Que contradição! Precisamos lembrar que a igreja é um organismo vivo, que se manifesta não no vácuo, no vazio. Ela não é afastada da organização, da ordem, dos ministérios. Sabe, quando você foca muito de um dos lados, se você foca demais o lado orgânico, você acha que é tão individual e tão independente de qualquer coisa que a organização te peça, que você, ou que em você surge uma palavrinha muito feia, chama-se separatismo. Isto é, já que eu tenho ligação unicamente com Deus e não me importo com a organização, não me envolvo com a organização, então eu sou tão focado que eu me perco. Por outro lado, se eu sou tão focado na ordem, na organização, nas funções, nas tabelas e nas praxes, e esqueço que eu preciso ter do Espírito, porque senão eu terei só um jogo de camisas e uma bola e não tem jogo, eu preciso ter comunhão com o Senhor, eu me torno às vezes um legalista, um fariseu, voltado somente para a organização. Nós precisamos então sair dos extremos, nem um lado nem o outro, mas nós precisamos estar no equilíbrio. Porque se você pensar bem, o lado orgânico é aquele que nos dá vida, isto é, o Espírito que trabalha no nosso coração, mas ele nos move para a organização nos leva para ajudar, para limitar as ações humanas, para facilitar a obra do organismo, que por sua vez mantém a vida, que precisa da organização, e assim um círculo virtuoso, um levando ao outro. Adoração. A adoração é você dar o foco necessário para ambos os lados da realidade da igreja. E finalmente o último ingrediente, que é o serviço. Se Cristo habita no coração, o serviço e a disposição em fazer brotará normalmente. Não precisaremos ficar insistindo, por favor nos ajude, por favor faça, por favor colabore, por favor entre. O primeiro impulso daquele que tem a Cristo é servir. Por isso que fé, comunhão e serviço são 3 ingredientes indispensáveis para a verdadeira adoração. Não poderíamos falar somente de pregação ou só de música, esquecendo que tudo isso é apenas ferramenta para a essência da adoração. Temos então o polo estático e o polo dinâmico. Um lado é técnico, o outro é orgânico. Um lado cresce espontaneamente, o outro precisa ser construído. Um lado precisa ter ordem, regras, limites. No outro lado, nós precisamos viver na liberdade que só o Espírito de Deus nos dá. Um lado nós temos que fazer, e o outro lado se faz por si mesmo. Não podemos medir e nem... Pegue seu guia de mensagem, por favor. O guia de mensagem, que é um pequeno resumo das mensagens
transmitidas todos os sábados. Guia de mensagem número 1. Complete. A natureza da igreja é composta por 2 elementos. Um é o polo dinâmico, quando a igreja é comparada a um organismo. E o outro é o polo estático, quando a igreja é apresentada como uma organização. Ok? Número 2. Deve existir um equilíbrio entre as 2 naturezas da igreja. Complete. Coluna da esquerda e coluna da direita. Coluna da esquerda. Orgânico, já está aí. Complete agora. Técnico. O lado do organismo cresce. O lado da organização é construído. No lado do organismo, a ação do espírito. Aliás, a liberdade, perdão. Do lado da organização, a ordem. Próximo. Próximo slide. De um lado temos a ação do espírito. Do outro, a ação humana. De um lado nós temos os dons espirituais. Do outro lado nós temos os cargos e as funções. Do lado orgânico, a ação livre do espírito. Do lado da organização, a prática do planejado. Um lado não substitui o outro. Um lado você fala, eu fico com o orgânico, eu fico com o organizacional. Não dá. Não dá. Quando você despreza um, você despreza o outro. Número 3. Sinais de problemas espirituais do cristão que impedem uma adoração plena. Diz que está bem no polo orgânico, mas não quer nada com o polo organizacional. Diz que está bem com Deus, mas não quer participar da igreja de Deus. Os 2 lados de uma mesma moeda. Diz que se importa com a vontade de Deus, mas despreza os irmãos e os líderes da igreja de Deus. E finalmente, diz que ama a Cristo, mas ataca o corpo de Cristo, que é a igreja organizada. Dois lados de uma mesma moeda. Quando Deus instituiu a sua igreja, Ele nos deu os 2 lados. Os 2 lados porque eles se completam. Quando você escolhe só um dos lados e se omite do outro, alguma coisa você está perdendo. Quando você fica somente com um dos lados e despreza o outro, a igreja, a comunidade está perdendo. Quando você escolhe somente um dos lados e despreza o outro, você não está atingindo os propósitos de Deus para a sua vida. Nós atrapalhamos quando a fé é corrompida e nos tornamos carnais. Nós atrapalhamos nossa vida espiritual quando a nossa comunhão é dividida, quando não perdoamos e quando competimos com o nosso irmão e o atacamos. Atrapalhamos nossa fé e nossa salvação quando fixamos os olhos sobre os membros e esquecemos que são todos o corpo de Cristo. Atrapalhamos nosso crescimento espiritual quando não fazemos nada, não nos envolvemos. Atrapalhamos nosso crescimento quando não desenvolvemos e não fazemos com responsabilidade aquilo que o nosso dom, primeiramente, e os cargos que aqui alguns têm, não são feitos da devida maneira. Nós deixamos de crescer como Deus planejou, quando nos recusamos a aceitar obrigações, cargos e funções. Tudo isso faz a adoração. Não podemos atrapalhar nosso crescimento. Nós atrapalhamos nosso crescimento quando deixamos de fazer o certo que sabemos e nos desviamos para uma vida à parte.
Quando você e eu não fazemos o bem que sabemos que temos que fazer, nós pecamos. Nós podemos nos desviar para a esquerda, do lado orgânico, e cair num subjetivismo, uma religião tão pessoal, que um dia você vai falar assim: não preciso ir mais à igreja, adoro a Deus sozinho na minha casa. Ou você pega uma igreja ou uma religião, uma fé tão objetiva, que você se torna um fariseu legalista. Precisamos equilibrar nossa vida cristã, nossa adoração. Eu gostaria de convidar você que deseja ter uma vida mais equilibrada. Eu não sou equilibrado, preciso me equilibrar. Mas por que não agora decidir pelo lado do equilíbrio? Quando nós podemos acatar a vontade de Deus, acatar os dois lados. Gostaria de convidar você a ficar em pé. A você que está nos assistindo também, se assim deseja ter uma vida equilibrada, fique em pé e nós vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, a semelhança, Senhor, dessa medalha, dessa grande moeda, a tua igreja, Senhor, segundo a tua palavra, tem dois lados. Mas alguns de nós, Senhor, estamos apegados muito de um dos lados e desprezamos o outro lado. Pai querido, não temos crescido aquilo que o Senhor espera e deseja para nós. Nos ajuda, Senhor, a ter uma adoração verdadeira, uma adoração plena. Nos ajuda, Senhor Deus, a estar envolvido não somente com a nossa fé pessoal, mas também com a comunhão com os outros crentes. E que essa fé pessoal em comunhão com os outros crentes, Senhor, nos leve ao serviço no Teu reino. Derrama, Senhor, Teu Santo Espírito e nos convence de todo o pecado e de toda justiça. Em nome de Jesus. Amém. Amém.